11. O Sermão do Monte. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaída, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os companheiros do mestre eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o seu amor. De vez em quando, Filipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato de sua poderosa virtude. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo a 3 deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados, somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara, tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias jubilosas, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo, porém a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Descorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os 3 em animada palestra. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperarmos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum? São homens fortes e desassombrados,
e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da esperança de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carro de triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias. Edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos, recordando a ação das espadas mortíferas. Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância a pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam provavelmente incêndios e devastação em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? O apóstolo, ao ouvir, assombrado em face da profundeza de sua argumentação, o mestre continuou: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentarmos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebram os elos mais fortes
que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles sofriam das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre, e bendizem do nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol, amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse interim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas ao longo de toda a encosta. Acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem que se aureolava dos brilhos singulares de todo o horizonte pincelado de luz, eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos, exibindo as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes ante os seus olhos felizes. A figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos na sua qualidade de cobrador dos tributos populares. Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações desditosos. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galiléia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou a sua alocação, algumas estrelas já brilhavam no firmamento,
como radiosa bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciãs de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeitos, enviando a todos um sorriso de sua afeição. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus, observando as filas dos humildes populares que se retiravam tomados de imenso conforto. O discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e os saudou, transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu as portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. 12. Amor e renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que
empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuem com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Canaã poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipava as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem dedicados a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiveram a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se.
Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão pouco sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão pouco saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente, como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino de Deus no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, dava por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os seus olhos úmidos. Dando o testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas alucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Venho-vos chamando amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimo-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. A beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das paixões no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina às criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformará toda a Galileia numa fonte divina,
que se levantará com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontará os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, vilipendiado sem articular uma queixa. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição.